Bom, bora lá, né? Continuar. 11ª questão. Sobre as características dos oceanos, leia e responda. Questão também muito parecida com a que nós acabamos de fazer. Traz aqui algumas características para que você possa identificar qual seria o oceano em questão. Primeira característica, ele separa 3 importantes continentes. Segunda característica, ele se formou a partir do tectonismo de placas. Terceira característica, recebe um grande volume de água doce através da drenagem dos maiores rios do mundo. E a última afirmativa, banha o litoral oeste do continente africano. Questão muito fácil, né? A partir dessas afirmativas você conclui com toda certeza e convicção que a opção correta é a letra A. Estas características correspondem ao Oceano Atlântico, que é de fato aquele que banha o oeste do continente africano, que é aquele que de fato recebe a água dos maiores rios do mundo, entre eles o rio Amazonas, aqui na América do Sul. A segunda afirmativa, que dizia o tectonismo de placas, é evidente que está se referindo ali à movimentação que ficou muito conhecida como deriva continental, né? Nós já estudamos também esse conteúdo a partir de forças endógenas. Essa movimentação dos continentes ocorreu, formando esses oceanos, mares. E a primeira, que fala sobre esses 3 importantes continentes, que é claro está se referindo à América, à Europa e à África. Justamente os continentes que são banhados pela água do Oceano Atlântico, pelas águas do Oceano Atlântico. Vamos para a 12ª, que é uma questão da UNOPA. A 12ª questão diz o seguinte: a expressão bacia hidrográfica pode ser entendida como o quê? Foi o que você marcou. Evidente que a opção correta é a letra E, né? As bacias hidrográficas, elas correspondem ao conjunto das terras drenadas ou percorridas por um rio principal e os seus afluentes. Esse é o significado do conceito de bacia hidrográfica. A 13ª questão, por isso ficou muito fácil, ela falava também disso, né? O texto. São áreas formadas por um conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, incluindo as suas nascentes. Está se referindo a quê, o texto dessa questão? Ao mesmo que está sendo dito na questão anterior, bacias hidrográficas. Então, você conseguiria ir nessa 12ª e 13ª matar 2 coelhos de uma só cajadada, não é verdade? Porque as 2 questões tratam do mesmo assunto. Vamos para a 14ª. A 14ª da Universidade Unifei, né? Diz o seguinte, a 14ª. À medida que crescem a população e as cidades, ocorre também uma crescente demanda pela água, que é utilizada de diversas formas, como no uso doméstico, nas indústrias, na agricultura e pecuária. Com relação à demanda de água, assinale a alternativa que mostra onde a água é requerida em maior quantidade. Também esse assunto foi trabalhado numa questão anterior, que foi elaborada por mim, aquela questão que trazia um gráfico. Também, se você estava atento, você conseguiria aí ter acertado as 2 questões com certeza. A opção correta, letra A, porque é na agricultura que nós temos uma maior demanda, um maior consumo de água atualmente. Evidente que isso aqui pode mudar, certo? Mas é o que vai predominar. Se você for para alguns países desenvolvidos, você vai ver que a maior parte da água, de fato, é consumida pela indústria. Mas não é isso que vai predominar na maior parte do mundo, né? Enfim, então a agricultura é de fato o principal setor, principalmente, como está sendo dito aqui, por conta da irrigação, né? Que é a principal atividade que demanda o maior volume de água na agricultura. Vamos para a 15ª questão. Todas as assertivas, foi uma questão também elaborada por mim, todas as assertivas correspondem aos critérios de definição dos oceanos e mares, exceto todas as assertivas correspondem a características dos oceanos e mares, menos uma. Que assertiva é essa? Que não corresponde a essa definição de oceano e mar. Alternativa D, né? O nível de salinização. Não é por meio do nível de salinização que nós definimos se determinadas águas pertencem a oceanos ou mares, né?
Então, não é esse o critério. Por esse motivo, a letra D é a única opção que não corresponde a essa definição. Vamos para a 16ª. 16ª questão, também uma questão de Moisés Furtado. Questão fácil. O vapor da água, ao se resfriar, condensa-se em minúsculas gotinhas que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra, com a condensação e em seguida a chuva, a água volta à superfície da terra caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Esse texto foi extraído justamente daquela questão do Enem que nós resolvemos. Esse último processo pode ser identificado como... Esse último processo que ele está se referindo é justamente com relação, quando ele diz aqui no último ponto, com a condensação e em seguida a chuva, a água volta à superfície. De que maneira? E aí você deveria marcar a opção correta. Também é questão muito fácil. Nós sabemos que uma das últimas etapas desse ciclo é justamente a precipitação. Por isso que a opção correta é a letra E. Lembrando que essa precipitação, a forma mais comum no Brasil é através das chuvas, mas essa precipitação pode acontecer também de outras formas, né? Que nós já discutimos em sala de aula. 17ª questão. Quando o regime de formação de um rio é proveniente das chuvas e do degelo, deve ser classificado como? Como deve ser classificado esse regime de abastecimento, que depende das águas das chuvas e do derretimento e do degelo, né, como ele está dizendo aqui? Regime de abastecimento misto, né, pessoal? Que une essas duas características aí, e como eu já havia explicado nas primeiras questões dessa avaliação, a única bacia hidrográfica ou região hidrográfica, como você queira chamar, que possui esse regime de abastecimento é a região amazônica. 18ª questão. 18ª da Unicentro. Observe a charge a seguir, disponível em 2013, beleza. Sobre a poluição das águas denunciada na charge, assinale a alternativa correta. Essa charge falava justamente isso, né, de como o acúmulo de lixo, inclusive aqui faz uma crítica bastante específica ao lixo hospitalar, mas a gente sabe também que outros resíduos sólidos acabam indo parar nos fundos aí dos oceanos e dos mares, né, também dos rios, enfim. A charge levanta justamente essa problemática aí do acúmulo de lixo, né, nas águas. Então, sobre a poluição das águas denunciadas na charge, assinala a alternativa correta, beleza. Foi o que você marcou aí? Opção correta, letra A, né? Letra A, porque está falando o seguinte, ó. A relação sociedade-natureza resultou em um estado de desequilíbrio nos ambientes aquáticos, particularmente nos oceanos e nos mares. Sem deixar de fora, é claro, os rios, os lagos, né? Os outros ambientes aquáticos que também são bastante prejudicados no que se refere a essas ações humanas, né? Enfim, então essa foi a 18ª questão. Vamos para a 19ª, tá acabando, hein? A 19ª, uma questão também lá da José Vidal, diz o seguinte: leia e responda. É um termo utilizado na geografia para definir a parte do mar que penetra nas terras cuja abertura é extremamente larga. Foi o que você marcou? Golfo, né? Opção correta, Golfo. Cuidado, alguns podem ter confundido com Baía. Professor, qual é a diferença de Baía para Golfo? Repete aí para mim que eu não me lembro mais não. Ó, se liga, a diferença basicamente é a extensão, né? As baías, elas são menores em extensão e assim também em profundidade. Os golfos possuem extensões bem mais significantes, né? Digamos assim. Rios voadores. Essa foi uma questão que gerou muita discórdia. Essa questão diz o seguinte: os chamados rios voadores são correntes de ar carregadas de vapor de água. A imagem representa a dinâmica desses rios em parte da América do Sul, sobretudo no Brasil. Essa é uma questão que nem falava especificamente desses rios voadores. Na verdade, era muito mais para você justificar por que nós temos essa
alteração na direção desses ventos, né? E consequentemente a alteração nessas águas que ele vai chamar de rios voadores. Aqui é uma questão que está muito relacionada também a massas de ar. Mas enfim, você deveria justificar por que isso está acontecendo. E isso acontece justamente a presença nessa área de uma cadeia montanhosa chamada de Cordilheira dos Andes, que dificulta a passagem desses ventos e dessas correntes marítimas, que ele vai chamar na questão de rios voadores, que seguem de leste para oeste, né? E essas direções e essas águas muitas vezes mudam de direção justamente por conta dessas altitudes maiores localizadas aí na costa oeste da América do Sul. Então essa questão tinha como alternativa correta a letra D. Em 3, verifica-se a barreira geográfica dos Andes, que redireciona os ventos para o centro do continente. Então essa era a opção que justificava corretamente essa posição dos, entre aspas, rios voadores, né? Como está sendo dito aí na questão. Meus queridos, muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo para a gente poder tentar aprender juntos um pouco mais sobre esse assunto. Essa foi uma prova muito tranquila, questão de hidrografia. Nós teremos mais uma avaliação aí pela frente sobre esse conteúdo e que com certeza vai estar num nível um pouco maior, né? Como a gente deseja sempre. A gente começa do básico e vai aumentando o nível de maneira progressiva, tá? Então essa foi a hidrografia parte 1, digamos assim, e nós teremos aí nas próximas semanas a hidrografia parte 2, quando a gente tiver aí a próxima avaliação que vai dar continuidade com o foco principal nas águas não potáveis, né? Então muito obrigado e até a próxima.